que não é normal no serviço público, né? Mas são apenas detalhes assim que chamam nossa atenção. Desta forma, diante das respostas aparentemente contraditórias e fazendo aqui análise sobre o único instrumento contratual apresentado pela Prefeitura, notadamente com este escritório, Davi Lima Advocacia, o órgão ministerial considerou ainda os resultados das buscas realizadas no sítio da Justiça Federal, por meio dos quais identificou ações promovidas por outros assim, escritórios / advogados, vislumbrando também contratação tácita em eventual afronta aos princípios administrativos do formalismo e da obrigatoriedade de licitação. Assim, mencionou o órgão que a natureza do objeto informado nas contratações, a execução, né, seria uma atividade advocatícia comum e que dispensaria uma contratação de pessoas assim especializadas em execução de título judicial, assim como entendia que a própria Procuradoria do município teria o domínio para exercer, o domínio do conhecimento para exercer essa atividade, não havendo, no seu entender, o porquê de se falar em contratação direta na forma do artigo 25 da Lei 8.666, uma vez que aí não estariam obedecidos, respeitados os requisitos lá postos. Além disso, entendeu o órgão ministerial que as contratações, ou a contratação, as contratações pareceriam, aqui as contratações, aquela virtualmente aqui albergada pela contratação e a aparente contratação tácita, sem nenhum instrumento. Pareceriam de lado sanável, em especial aqueles eventualmente firmados tacitamente em seus termos, por enquadrar-se no parágrafo único do artigo 60 do Estatuto Licitatório Nacional, resultando na anulação de todos os seus efeitos. O Ministério Público ainda requereu uma série de diligências, inclusive medida cautelar, também arrolou documentação de sua pesquisa, com base no que foi respondido nas duas respostas dadas pela Prefeitura. E sendo assim, senhor presidente, esse é o nosso relatório. Palavra do Ministério Público de Contas. Relatório do conselheiro Anselmo bastante completo, facilita muito aqui a nossa sustentação oral, então vou ser bem breve. É uma representação proposta contra um escritório de advocacia e outros advogados. Em síntese, a questão central é a contratação desses escritórios para patrocinar a execução de precatórios do Fundef em relação ao município de Mar Vermelho. Então, o objeto específico é tão somente a contratação desse escritório e desses advogados para atuarem num feito de baixa complexidade e porque temos outras demandas que trata do precatório principal, a destinação dos recursos. Enfim, e as irregularidades aqui apontadas, primeiro é que a contratação por inexigibilidade não se caracteriza, uma vez que se trata de causa judicial de baixa complexidade, apenas o cumprimento de sentença, não estando presente aí nenhum requisito subjetivo de especialização que demande isso, e a
prefeitura já tem no seu quadro de pessoal um procurador municipal ainda que em cargo comissionado que poderia desempenhar esse trabalho normalmente. Só daí já verifica um dano e decorrente da contratação, além da contratação por inexigibilidade ser ilegal. Também tem a questão da vinculação dos recursos do Fundef, que conforme decisão do TCU e do Supremo Tribunal Federal, elas não podem se destinar a outra atividade que não a manutenção e desenvolvimento do ensino, do atual ensino básico, antes do ensino fundamental, e não se presta a pagar, a remunerar serviços advocatícios, tanto mais com valores tão vultuosos. Esse é um aspecto. Em relação foi feita uma diligência em relação ao escritório Davi Lima Advocacia, foi apresentado um processo de contratação, porém em relação aos outros advogados, Yuri de Ponte Cesário, Eduardo Luiz de Paiva Lima Marinho, Ana Carina Pedrosa de Carvalho, Adriano Castro e Dantas, fizemos uma pesquisa e constatamos que esses escritórios também estão atuando em processos similares e apesar da diligência do Ministério Público, não foi apresentado nenhum documento ao processo da contratação deles, então a gente concluiu que essas contratações estão sendo feitas de maneira informal, verbal apenas, não existe nenhum procedimento administrativo, e que é uma situação bastante grave ainda, ofende aí uma gama de disposições legais que prescrevem aí a contratação da administração pública. Por causa disso, os feitos, importantes destacar que os processos ainda estão em trâmite, não estão concluídos, por isso a medida cautelar aqui que pedimos é o deferimento para determinar a suspensão dos efeitos dos contratos firmados pela municipalidade, seja esse contrato expresso ou os contratos informais, tanto os dois, o que se dá em razão da verossimilância das alegações da urgência do caso, e para tal fim a gente pede também determinar o gestor que se abstenha de promover pagamentos de honorários advocatícios contratuais supostamente devido em razão de demanda judicial que tenha por objeto a recuperação de valores a título de Fundef, nos termos acima mencionados. E também a gente pede para comunicar à Justiça Federal, nos autos dos processos judiciais, para que não haja liberação de valores da execução a título de honorários contratuais, considerando que este tribunal está apreciando a representação sobre a legalidade dos contratos de representação judicial que dão origem aos valores objetos de uma eventual expedição de uma requisição de pagamento. Em síntese, esses são os termos da representação do Ministério Público. Senhor presidente, eu peço aqui licença para também sobre a questão da competência, da própria pedido de análise da admissibilidade, tendo em vista para tratar do assunto do Fundef, maiormente até pela competência concorrente já conhecida, já reconhecida pela esfera federal. Passa aqui uma análise da medida cautelar, inicialmente. Também peço licença para não desenvolver aqui o que está escrito. Eu estou bastando nesse momento a falar que há no atendimento dos seus requisitos, ao menos para a sua concessão parcial. Mesmo porque também, embora não seja especificamente o que está sendo analisado aqui, há já manifestações de tribunais superiores, até afirmando ser indevido a utilização de qualquer verbas referentes ao Fundef para pagamento
de despesas de município com honorários advocatícios. E aqui trago tanto a do jurisprudência do STJ, tanto do Supremo Federal, que nos dão aqui a iguaria da confiança para propormos que vem a seguir. Excelência, eu poderia resumir o seguinte: qualquer dúvida eu tento esclarecer. O órgão ministerial, ele representou vários atores e, além disso, vários atores, pessoas físicas e uma, por assim dizer, sociedade de advogados. Aqui, pela análise dos autos, nós verificamos que, na verdade, boa parte dos representados, eles são sócios do escritório Davi Lima, pelo contrato que está nos autos. O único que não seria sócio seria o Dantas, é o que consta no termo do contrato da sociedade. Então, evidentemente, parece que o caso hoje é a representação em face da contratação deste escritório e, logicamente, dos seus sócios, através de uma contratação direta que o Ministério Público entende não assistir razão para a sua feitura. E a outra, a contratação tácita de um advogado, porque não foi em nenhum momento aqui indicado qualquer instrumento contratual que desse suporte. Todos eles com a finalidade de executar um título judicial. Basicamente, senhor presidente, é o que consta nos autos. Então, recapitulando aqui, o escritório Davi Lima tem como sócio todos os outros representados, à exceção do Adriano Castro de Dantas, que esse seria o único que não teria instrumento contratual para que atuasse em nome do município. Pelo menos não foi apresentado, apesar da gestora por duas vezes ter se manifestado nos autos. Excelência, tendo em vista o que eu já relatei, o que o Ministério Público também acrescentou, eu trago já o voto aqui, podendo dar os esclarecimentos necessários, no sentido de receber esta representação contra o escritório, contra os seus sócios e também contra o senhor Adriano Castro de Dantas, com base no que foi informado, tendo em vista o potencial descumprimento da norma legal que rege a matéria quanto às contratações diretas com base no artigo 25, na forma estabelecida também nos artigos de nossas leis orgânicas e regimentais que se aplicam a matérias, citando-os querendo apresentar as suas manifestações. Aqui entendo por deferir a medida cautelar parcialmente, em razão da existência de seus pressupostos, baseado no poder geral de cautela já aí tranquilo da Corte de Contas, dos seus membros, para determinar que a gestora ela se abstenha de promover quaisquer pagamentos ao escritório ou aos seus advogados ou aquele advogado contratado tacitamente, até que o tribunal decida a respeito da legalidade dessas contratações, em face do que poderia, de outra forma, gerar prejuízo
à municipalidade. E eu entendo até de duas formas, quer por parte do precatório ser utilizado para o pagamento, qualquer outro recurso do município também ser utilizado, tendo em vista que o que está aqui em xeque é a legalidade dessas contratações, claro, especificamente no que diz respeito aqui à execução desse título judicial em face da União. Também, Excelência, aqui faço uma comunicação ao Juiz Federal da 13ª Vara da Justiça Federal aqui de Alagoas, para que, dando-lhe ciência desta ação no Tribunal de Contas, assim como da decisão exarada, ao tempo em que, na forma cooperativa, solicito informações quanto a valores, que eventualmente estejam destacados, da liberação, ou da liberação no sentido de informar se já foi liberado, se tem um prazo para que isso seja feito, e demais providências que também nos auxiliem no trabalho para desenvolvido. No mais, sobre este tal processo, quando o seu retorno por essas diligências ao gabinete do relator, para outras medidas que forem necessárias, inclusive as sugestões ministeriais, e publicizar a decisão. É como um voto, senhor presidente. Em discussão. Só queria tirar algumas dúvidas com o conselheiro Anselmo. Vossa Excelência não está determinando o encaminhamento à diretoria de fiscalização, não é isso? Não estou. E aqui também, eu não falei, mas há aquela pesquisa, não encontramos nenhum contrato. Mas ele existe no processo encaminhado. Mas não foi encaminhado ao tribunal? Ao tribunal, não. Então, nesse momento, até como no outro também, se eu não fique lembrando dos pêsames, é uma apuração inicial. Então, deixar o gestor se manifestar a respeito, remetendo o que ele entender por remeter ao Tribunal de Contas, para que nós aqui, daí, com as informações mais completas, possamos dar os encaminhamentos, quer internos, quer outros externos. Eu acho que o feito é interessante para preservar e prevenir responsabilidades, né? Sim. É uma fiscalização de conformidade, de legalidade, né? Conformidade da contratação com o procedimento Sim. licitatório que daria legitimidade à celebração, ainda que tivéssemos esse procedimento através de um procedimento de contratação, uma licitação devidamente deflagrada, questiona-se a contratação em razão da existência de uma procuradoria jurídica naquele ente federativo, né? Se ele tem, para que serve a procuradoria jurídica, né? E tendo que somente em casos excepcionalíssimos, devidamente justificados, e me parece que execução de título judicial não se enquadraria em uma situação excepcional a se justificar a contratação de um escritório especializado, né? A gente teria, portanto, algo como que legitimasse a contratação. Ou de vários, né? Ou de vários, o que não é o caso. Eu acho importante que a gente também notifique ou cite os escritórios de advocacia para que eles tenham ciência da cautelar, que caso venha a prevalecer, e eu já antecipo aqui também meu voto, já indo nessa linha, de conceder a cautelar no sentido de determinar a prefeitura que não realize qualquer pagamento referente à execução deste contrato, né? A citação também dos escritórios e dos advogados envolvidos nessa contratação, para que eles tenham ciência e possam apresentar defesa também,
acho que seriam encaminhamentos válidos para assegurar a eficácia da decisão em face dos mesmos. Excelência, permita-me, antes de Vossa Excelência vai antecipar seu voto, queria aqui fazer uma correção. A minha assessoria, até ontem à noite, quando eu tinha lido, tinha informação que não foi encontrada. Aí Vossa Excelência vai ter toda a razão de me dar os pêsames. Foi encontrado. E realmente ele está na diretoria de fiscalização. Na diretoria. E aí a gente entra em outro aspecto que a gente vai discutir, não vai mudar o mérito e a condução da representação, mas se nós tivéssemos uma fiscalização ordinária, válida, dos contratos que são enviados ao tribunal, talvez nem a admissibilidade de representação nós tivéssemos, tendo em vista que a fiscalização já seria feita ordinariamente naquele contrato. Eu reputo, perdoe-me, que até essa existência seria de uma verificação mais simples, né? A existência dos... Não, com certeza, a fiscalização de contrato ele segue um procedimento mais célere, né? Ele evita aí várias fases, fase de admissibilidade, fase então é um procedimento muito mais célere. Então, o quanto a gente puder evitar esse tipo de fiscalização através de representação, melhor. E a gente vai obter o mesmo resultado, que é tanto a correção caso haja ilegalidade, a correção do ato, como eventual responsabilização. Mas em processos como esse a gente não poderia esperar, dado a iminência de liberação de pagamento, né? Pêsames, né? Porque o processo ele vai morrer de qualquer forma. Excelência, ele sabe que ele não vai retornar esse processo de representação, infelizmente. Não retorna, mas é algo que é estrutural, que não depende da... Excelência, pensando no que Vossa Excelência fala, os órgãos eles têm um prazo de manifestação. Um procedimento interno é ambíguo, dá 10 a dá 15 dias. Vamos pegar o maior, 15 dias. Ele teria um prazo para manifestação. Não sei se você está compreendendo o que eu quero falar. Eu acho que 8 anos naquele processo de Geraldo Ponciano, o prazo de 10, de 15 dias já foi ultrapassado há muito tempo. Pois é, então, será que nesses aspectos a gente não pode construir algo na ideia que o senhor tem? Essa é uma proposta que eu trago ao tribunal há um bom tempo, quando a matéria é puramente de direito, que não precisa de maiores produções probatórias. Mas com a passagem pelo setor competente. Desde que tenha passado pelo setor competente, e esse não exerceu... Sem justificativa do porquê de não ter atuado. Sem justificativa do porquê, de um prazo razoável, e uma forma, inclusive, de se evitar responsabilizações indevidas do gestor. A gente tem que atuar, essa é a minha forma de pensar, conselheiro Anselmo, atuar concomitantemente, né? Concomitantemente à execução da gestão pública, com a finalidade de ser colaborador da gestão pública, né? A responsabilização ela só é adequada em face do mau gestor, do gestor ímprobo, né? Ou quanto mais que se aproveita do erário, e também em face daquele gestor que devidamente alertado pelo Tribunal de Contas, ele não se adequa. E também é um caso de responsabilização. E usa também a aparente inação contemporânea do tribunal, né? Perfeito. Então eu acho que cada vez mais eu tenho evitado ou buscado meios alternativos de solução de lide, né? Uma forma de se evitar responsabilizações indevidas. Às vezes a gente responsabiliza o gestor bem intencionado ou o bom gestor, e acabamos por colocar no mesmo barco esse gestor que procura acertar com o gestor corrupto, né? O que acaba sendo nocivo também, né? Mas enfim, a questão continua em discussão.
Eu encerro a discussão, coloco em votação, pergunto ao conselheiro Alberto se ele está apto a votar, chegou no meio da... Senhor presidente, agradeço, mas realmente não estou apto a votar. Então, colho o voto do conselheiro Sérgio. Senhor presidente, eu gostaria de informar que na sessão da primeira Câmara de ontem eu trouxe um processo com o mesmo objeto desse que ora relatado pelo conselheiro Anselmo Brito, e meu voto foi semelhante a esse voto, só que eu acrescentei que eu entendi importante, embora essa discussão aí sobre a instrução, ela tem todo, ela se procede com relação a instrução não ter praticamente andamento nesses processos de representação em denúncia. Eu acrescentei um item que esses processos deveriam ser encaminhados à diretoria de fiscalização para que ela apurasse os fatos, realizasse as diligências, as citações e audiências necessárias, inclusive, se entendesse, ela instaurasse uma inspeção, uma auditoria para apuração desses fatos. Então foi um item a mais que eu acrescentei. Mesmo com toda essa evidência de que a gente conhece por meio de outros processos, de que a grande maioria desses processos eles ficam encalhados lá na diretoria, eu adotei essa providência, mas além dessa providência eu adotei todas as demais, providências preliminares para que essa instrução se dê início mesmo sem nenhuma providência por parte da diretoria de fiscalização, que foi a solicitação de informações e documentos dos representados, no caso o município a que se referia, sobre essas contratações, para que elas fossem juntadas ao processo e que já desse início ou facilitaria o exame prévio por parte da diretoria de fiscalização, sem mesmo a adoção daquelas medidas de que eu já autorizei de plano, que inclusive as diligências, as audiências, a diretoria de fiscalização estaria autorizada a fazer previamente, sem uma autorização prévia minha, já está lá no próprio voto. Isso aí. Então, eu acrescentaria apenas isso, nesse voto do conselheiro Anselmo, de que fosse encaminhado para lá e com autorização prévia para que essa diretoria de fiscalização adotasse todas as medidas e providências necessárias à apuração desses fatos. É como voto, senhor presidente. Excelência, permite, eu acho que podemos evoluir, eu não acho que seja fora do contexto, mas eu teria aqui a possibilidade de acrescentar no meu voto que, como já existe pelo menos um contrato, que é o contrato maior na Selic DEFAFON, que determinar a diretoria que se manifeste sobre os autos no prazo regimental. E também aqui nos informando sobre eventual contratação ou chegada do município com... Então, nós não admitiríamos essa representação e atuaríamos naquele processo de fiscalização. Nós seria um dispositivo a mais, que como já existe um contrato aqui e nós estamos deferindo para suspender o pagamento até questão da legalidade, pode ser que a diretoria, trabalhando hoje de forma contemporânea à decisão, o processo de encaminhamento normal ao Ministério Público e tenhamos aí a possibilidade de concluir esta representação. Então, a representação ela ficaria conexa ao processo de fiscalização de contrato, aguardando apenas a tramitação dele. A atuação naquele prazo regimental. Teria uma forma de
poderíamos evoluir nesse sentido. Também determinar que a diretoria tendo em vista que o procedimento contendo aquela contratação seja obedecida a manifestação no prazo regimental até o prazo maior de 15 dias. Eu não sou contrário, não. Mas eu deixo o Ministério Público também à vontade, caso queira fazer alguma observação que possa... Que de qualquer forma vai até desembocar o contrato, análise de legalidade no Ministério Público posteriormente. São causas, processos que têm objeto semelhante, podem ser reunidos por conexão ou continência, no caso, já que o nosso é mais amplo do que esse daí, então tramitaria em anexo e passaria ambos os processos a seguir o rito que a decisão do colegiado estabeleceu. Se em 15 dias a diretoria permanecer inerte, então, a gente estaria utilizando o processo de representação para impulsionar a fiscalização ordinária. Passaria toda a competência ao órgão ministerial a dizer por último se o contrato é legal ou não, já que passando pela diretoria competente, ela não atuou no prazo e nem justificou o porquê da não atuação. Sim, nesse caso específico eu acho perfeitamente possível, porque o Ministério Público é o autor da representação. Nesses casos tenho convicção de que o Ministério Público deve, e a incumbência dele também, colaborar com a instrução. Muito diferente do caso de custo legis, onde a nossa atuação é supletiva ali apenas. Então, nesse caso específico, perfeito esse procedimento. Caso a instrução não se ultime lá, pode o Ministério Público colaborar com esse trabalho. Se é disposto, seria um item mais no dispositivo. A matéria está em discussão, eu sou favorável a todo tipo de providência que venha dar celeridade à fiscalização do tribunal, né? E, repito, se nós tivéssemos um procedimento de fiscalização ordinária de contrato, muito provavelmente essa representação não seria conhecida em razão da existência de uma fiscalização já em curso, né? A gente só está admitindo esta representação por falha de estrutura nas diretorias de fiscalização municipal. Para que não tenha prejuízo nenhum para o controle externo, eu acho que a proposta do conselheiro Anselmo ela é bem adequada, né? A gente utilizaria esse processo de representação para impulsionar o processo de fiscalização de contrato ordinário, né? E ao final nós avaliaríamos de que forma a gente solucionaria esta representação. Muito provavelmente seria com julgamento conjunto dos dois processos que possuem o mesmo objeto. Eu vou encerrar a discussão, vou colocar em votação. O conselheiro Sérgio já votou, né, com os adendos. Adotando o entendimento do conselheiro Sérgio. Que seria, o conselheiro Sérgio poderia só... Eu só não assim, vislumbrei essa... Um pouco mais restrito do que né? o senhor Mas, falou. assim, o que eu adotei naquele voto, assim, eu antecipei as providências que eu entendi necessárias para dar início, digamos, à apuração daqueles fatos. Aí eu solicitei informações, solicitei documentos, solicitei o pronunciamento, embora eu entenda, inclusive, por exemplo, eu vejo aqui como ordinário, a grande maioria dos colegas conselheiros dão oportunidade àqueles representados de se manifestarem sobre os fatos imputados a eles nessas representações e denúncias. Eu não costumo adotar essa providência porque eu entendo que a pessoa que receber, por exemplo, o representado que receber essas representações, ele pode se manifestar sobre um determinado aspecto ali e deixar outros, digamos, omitir sobre outros fatos. Então, é necessário que
quando nós citarmos ou então encaminharmos uma audiência a qualquer gestor jurisdicionado, um representado, um denunciado aqui a esta Corte de Contas, que este Tribunal de Contas faça, digamos, o enquadramento legal, ou então qual o fato que está sendo imputado aquele responsável, aquele gestor, aquele administrador, aquele representado, para que ele se defenda sobre aquilo especificamente, porque senão vai ficar genérico. Eu já vi essa situação de que encaminha uma representação, se defenda aí, se manifeste sobre isso. Aí a pessoa pega um ponto específico aqui, não foi dessa forma, e pronto, e todo o restante, né? Então, não só em relação às representações e denúncias, mas também prestações de contas e outros processos semelhantes. Então, eu não costumo adotar isso, mas eu já fiz isso até mesmo para que trouxesse mais informações e saber também a versão da outra parte, né? Porque sempre importante, eu acho, eu penso que é fundamental na solução processual a gente ter a manifestação da outra parte, né? Mas eu acho que no momento adequado, mas isso é muito importante, então por isso que eu adotei essa providência. Mas eu vislumbro que o procedimento sugerido pelo conselheiro relator é importante também, e eu acho que não traz nenhum prejuízo ao exame tanto da representação quanto o exame do processo de fiscalização em si. Então eu acompanho esse adendo do relator, senhor presidente. Também estou acompanhando o adendo do relator. Aprovado. Senhor presidente, eu anteriormente... Beleza. Senhor presidente, eu tinha retirado o processo de pauta por falta de quórum, mas como o conselheiro Sérgio, o último processo... Como chegou o conselheiro Alberto, a gente poderia... É um processo de arquivamento simples. Então, apenas você estaria impedido. Para que a coordenação do plenário possa fazer o registro, o conselheiro Anselmo retirou de pauta o processo 12045/2014 pela inexistência de quórum em razão do meu impedimento para atuar no mesmo. Ele está retornando o processo para julgamento. Com a chegada do conselheiro Alberto, eu estou me averbando impedido e transmitindo a presidência para o conselheiro Anselmo Brito. Senhores conselheiros, membros do Ministério Público junto à Corte, eu trago o processo 12045 de 2014. É um processo instaurado em setembro de 2014 pelo FUNCONTAS para aplicação de sanção ao senhor Antônio Gonzaga Filho, gestor da Câmara de Joaquim Gomes, em 2014, pelo não envio da primeira remessa SICAP, que corresponderia às obrigações referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2014, descumprindo os prazos estabelecidos na Instrução DOR de 2010, com redação dada pela 4 de 2011. Durante a constatação supracitada, o interessado foi cientificado para, no prazo de 5 dias, apresentar as suas alegações em atendimento à faculdade constitucional de manifestação. A notificação foi formalizada através de ofício de 2014, datado de novembro de 2014, cujo aviso de recebimento traz a data de 9 de dezembro de 2014. O gestor apresentou manifestação informando que em 25 de março de 2014, aliás, é um processo, acho que semelhante a que trouxe também o conselheiro Alberto, na sessão anterior desta Câmara. O gestor manifestou-se informando que em 25 de março de 2014, o colegiado maior entendeu por prorrogar o envio da remessa até o dia 30 de abril do mesmo ano, visando, em razão
em razão das mudanças realizadas pela Comissão de Desenvolvimento e Manutenção do SICAP. Alegou ainda que no início de 2014 determinou-se o uso do layout 2.1 PCASP, Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, no qual aconteceram diversas alterações que resultaram nos avisos de número 3, 4, 5 e 6 e também do informativo 20 de 31 de março de 2014, com errata em 11 de abril de 2014. Argumentou também que as mudanças deveriam ter acontecido no final do exercício de 2013, considerando o tempo necessário para que os jurisdicionados se adequassem. Como também afirmou que a consequência para tantas modificações no layout foi que apenas cerca de 15% dos jurisdicionados remeteram de forma tempestiva. Assim, ao contrário do censo, 85% não conseguiram cumprir com o prazo. E, por fim, juntou os autos recibos de entrega das informações, realmente, de fato, em 15 de maio de 2014. A Diretoria de Tecnologia e Informação corroborou a informação aqui dada pelo gestor. Os órgãos, o processo retornou ao Ministério Público, que atuou através do parecer 2571 de 2019. Aí peço licença para, é um processo simples, para o Ministério Público se manifestar. E, em virtude nos autos, o membro do Ministério Público, do Rodrigo, estaria aqui já, causou-se impedido, papá, e da análise dos fatos da manifestação ministerial, bem como do nosso posicionamento em processo parecido, da lavra do conselheiro Alberto Pires, entendemos que as diversas modificações realizadas no layout, dados a alteração da utilização do PCASP no SICAP, aparentemente ensejavam algum tipo de dificuldade para a maioria dos municípios alagoanos no cumprimento da obrigação em comento, em virtude da prorrogação do prazo, ou aparentemente ter sido insuficiente para os ajustes nos respectivos sistemas contábeis. E assim, excelência, eu trago, então, voto no sentido de se arquivar o procedimento de sancionamento em razão do disposto no artigo 87 da Lei Orgânica do Tribunal e, claramente, em razão de inexistir aqui a justa causa para a continuidade do feito. Encaminhar comunicação ao interessado e publicizar a decisão. Esse é o meu voto, senhor presidente. Aliás, esse é meu voto, com a palavra do órgão ministerial. Reitero o parecer do Ministério Público, que manifestou-se pelo acolhimento da defesa e arquivamento dos autos. Esse texto. Em discussão e votação, como voto, conselheiro Alberto Pires. Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Um voto, conselheiro Sérgio Maciel. Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, devolvido à presidência. Devolvida à presidência. Obrigado. Conselheira Samuel, continua com a palavra. Excelência, e eu vou derradeiro agora, novamente, vou retirar de pauta o processo 13982 de 2018, que seria uma comunicação de irregularidade, denúncia, representação do FNDE. A razão são os ajustes no nosso voto, senhor presidente, que, olhando com mais calma, verifiquei que precisaria de adequação para que eu não trouxesse aqui um voto sem a convicção
plena. A razão é essa, senhor presidente, processo 13982 de 2018. Feito o registro. Vossa Excelência continua com a palavra. A minha pauta de hoje está encerrada, senhor presidente. Passa. E peço licença que os dois processos que faltam encaminhar, eu vou fazer a adequação textual já encaminhado para Vossa Excelência. Passa a palavra ao conselheiro Alberto Pires para relatar. Senhor presidente, bom dia. Trago inicialmente para relatar dois processos, porque tem similitude nos motivos. É o processo 1020 de 2019, na unidade Fundo de Seguridade Social do município de Chã Preta, do responsável senhor Vionei Cavalcante Brandão, gestor 16 de 2014, e o processo 14834 de 2018, da Prefeitura Municipal de Belém, e o gestor senhor Clênio Damasceno Vilar, exercício 2014. Trata-se de, em princípio, de possível aplicação de sanção pecuniária, né, pelo envio intempestivo das obrigações da quinta remessa do SICAP dos exercícios de setembro e outubro de 2014, nos dois processos, no mesmo período, a quinta remessa de 2014, para ambos os processos, por isso que eu estou colocando. O que ocorre é que, apesar desse processo, um processo aqui oficialmente de 2018 e outro de 2019, a obrigação descumprida foi em setembro e outubro de 2014. Então, poderia gerar a questão da prescrição, né? Imediato traz-nos a imagem da prescrição. Ocorre que, justamente, o processo só foi aberto, o processo 1020 de 2019 foi aberto dia 14 de dezembro de 2018, a partir do Funcontas, né? O setor Funcontas que abriu o processo, e o outro, o processo 14834, em 11 de setembro de 2018. A partir daí, ele fez a comunicação aos gestores e não ocorreu nem a prescrição intercorrente e tampouco a prescrição de sancionamento, né? E o primeiro processo, o 1020, ele não se defendeu, né? Correu em autos o processo, por isso não passou, ele não foi encaminhado ao Ministério Público. E o segundo, o 14834 de 2018, sim, ele se defendeu, mas o Ministério Público opinou pelo não acolhimento da defesa, né, considerado insubsistente. E nos dois processos, já colocando para a questão de evitar a questão da interpretação, né, do termo inicial e final da prescrição, eu proponho a decisão no sentido de aplicar a multa no patamar mínimo de 100 UPFAUs para cada um dos gestores já delineados, depois cientificá-los da respectiva decisão, se acaso esta Câmara assim o acolha, para no prazo de 15 dias que proceda o pagamento da multa, e alertando que, caso não o faça no prazo mencionado, será encaminhada à Procuradoria-Geral do Estado para o ajuizamento da ação de execução. Cientificar o Funcontas dessa possível decisão e dar publicidade para os fins de direito. É como eu proponho essa decisão nesses dois processos, senhor presidente. A palavra do Ministério Público de Contas. Em relação ao primeiro processo, ele não tramitou pelo Ministério Público, porém, em manifestação oral, opinamos pela aplicação da multa, uma vez que o gestor, ao que consta do relatório, foi devidamente notificado e, porém, não apresentou defesa. Então, cabível a aplicação da multa. E com relação ao segundo processo, reitero os termos do Ministério Público, que manifestou pelo não acolhimento da defesa e a consequente aplicação da multa. Em discussão, eu só iria fazer a obrigação principal descumprida, ela foi de
2014, né? Setembro e outubro de 2014. Respectivamente. Justamente. Set- Setembro, é porque a quinta remessa equivale a 2 meses. Então, setembro e outubro de 2014 é uma obrigação só, que seria até em novembro. 30 de novembro de 2014. De novembro, exatamente, 30 dias após. Nós teríamos o prazo decadencial de 5 anos para a prática do ato potestativo, Isso. né, do direito potestativo, que Isso. seria a abertura do processo. Certo. E também, a partir daquela data, teríamos 5 anos para o exercício de uma pretensão. Perfeito. 2014, 2015, 16, 17, 18, não há incidência Da decadência. da decadência. Com relação ao prazo prescricional, nós entendemos que Foi interrompido com... a interrupção não se dá com a abertura do processo, mas somente com a citação válida. Então, nós teríamos novembro de 2014, 15, 16, 17, 18... os dois processos não estão prescritos, a ação pela qual já me filio ao voto trazido por Vossa Excelência. Continua em discussão. Por razões outras, eu acompanho o voto do relator. Por razões outras. Questão da utilizarmos decadência após prescrição, do meu entendimento, um pouco diferenciado a Não, respeito. os prazos, os dois prazos, eles fluem ao mesmo tempo a partir do descumprimento da obrigação. Ele tem 5 anos para praticar o direito potestativo dele, que é a abertura de um processo, que aí independe da conjunção de vontade de quem quer que seja, um direito potestativo dele, do tribunal, abrir o processo, e também, concomitantemente, está fluindo o prazo prescricional para o exercício de uma pretensão punitiva. Né? O meu entendimento é um pouco diferente, que é o eles não seriam concomitantes. Exatamente. Então, mas o resultado seria o mesmo, a unanimidade, aprovado os votos do conselheiro Alberto. Senhor presidente, trago agora para relatar um processo também conhecido como FUNCONTAS, o processo 6.151 de 2019. A unidade responsável é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alagoas, CDTU. O responsável é o senhor Rafael Góes de Brito, gestor do exercício 2018. Ele não enviou do balancete referente a junho de 2018, não envio intempestivo do balancete de 2018, e o processo ele foi devidamente citado, mas não se defendeu. Então, por isso, o processo não tramitou pelo Ministério Público, e dessa forma, como não se aplica nem prescrição, tão pouco decadência nesse processo, é muito presente, né, muito contemporâneo, eu proponho a aplicação da multa no patamar mínimo do senhor Perfaus, cientificar de que o PRA deve recolher o respectivo crédito ao Tribunal de Contas no prazo de 15 dias, alertando que não o fazendo nesse prazo deverá ser encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado para ação de execução, cientificar o FUNCONTAS e a respectiva publicidade. Senhor presidente, é como eu proponho esta decisão para Vossas Excelências. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Reitero os pareceres do Ministério Público que opinaram pela regularidade dos atos relatados. Em discussão. Regularidade. É que não houve manifestação do MPC. Aplicação de multa. Desculpa. Me confundi com outros itens da pauta. Achei que era... Perdão. Como esses não tramitaram pelo Ministério Público, esse, né, é apenas... porque não houve defesa. Não teve defesa, o Ministério Público opina pela aplicação da multa, uma vez que o gestor, embora tenha sido devidamente notificado, não apresentou defesa. Em discussão. Não havendo discussão e votação. Adoto a proposta. Desculpe, voto com o relator, senhor presidente. Também acompanho o voto do relator, aprovado. Senhor presidente, trago agora 3 processos, registro de ato de pessoal,
sendo o primeiro